Vídeo rápido sobre Gerdau com códigos de negociação GGBR4 igual 4 na Bolsa de Valores brasileira. GGBR4, que no período retornou 2.087% aos sócios. Igual 4 ofereceu um retorno de 1.672% aos sócios, contra um retorno de apenas 546% do Ibovespa, principal índice brasileiro. Trazendo isso para o mundo real, um aporte inicial de apenas R$1.000 na companhia se transformou hoje em R$22.000, aplicando a metodologia das 3 chaves do sucesso que eu sempre trago para vocês em todos os vídeos. Sempre lembrando que na parte de baixo de todos os vídeos eu deixo uma lista de indicação de livros que você tem que obrigatoriamente estar lendo antes de investir em alguma ação, antes de entrar no mercado de capitais. Nós vamos falar sobre Goal 4, sobre GGBR, ações em alta, um novo anúncio de bonificação da companhia, finalização de venda de ativos que podem sim se transformar em dividendos. E no final do vídeo, gerenciamento de risco, sempre o mais importante, qual das duas eu prefiro e em qual das duas eu invisto. Matéria principal do vídeo, bonificações. Depois que eu trouxe o quão benéficos são bonificações, nós tivemos reunião do Bradesco sobre bonificações, nós tivemos anúncio de bonificações da Klabin e nós tivemos agora um anúncio de bonificação de 20% da Gerdau. Estamos falando de GGBR4. Tanto GGBR4 quanto Goal 4, as duas, caso você também seja acionista, pagaram na semana passada mais de R$200 milhões em forma de proventos. Mas o que nos interessa aqui são bonificações. RI da empresa, sempre acessem o RI de todas as suas investidas, que a gente fala de informações oficiais. E nós temos 2 pontos principais. O primeiro ponto é a conclusão da venda de participação na Diaco. Por que esse ponto é tão interessante quanto a bonificação em si? Porque na semana passada a companhia divulgou a conclusão de venda de ativos através de um fato relevante. E fatos esses que não são novos, eles já vinham sendo cobertos pelo próprio CEO desde o final de 2023. A gente fala de ativos não essenciais, ativos não alinhados à estratégia da companhia, ativos não tão rentáveis. E essa participação de 50% na Diaco foi vendida e concluída. Descendo aqui, por que isso é interessante para você, investidor e sócio? Porque a gente fala da quantia de $325 milhões. Esse era o valor inicial da negociação. Então, tratando isso vezes R$5, que é o que está o dólar hoje aproximadamente, a gente tem 1,6 bilhões disponíveis no fluxo de caixa futuro da empresa. O que ela fará com esse caixa fica à disposição da empresa. Porém, o interessante aqui é 1,6 bilhões de reais é uma quantia muito relevante à disposição, tanto para novas operações, o que eu não acredito que vá acontecer por conta do cenário macro que eu sempre trago para vocês, cenário esse que afeta o Metalúrgica, Gerdau e todos os pares de setor. Então existe sim a possibilidade de uma distribuição atrativa para os sócios. E agora o segundo fato relevante, a bonificação por si só. A companhia hoje está entre as maiores altas, enquanto o dólar ultrapassa R$5, a B3 figura no negativo, a companhia tem uma alta de quase 3% no intraday. E aí, novamente no RI da empresa, a gente percebe a lista de bonificações da companhia, sendo a última realizada no ano passado, uma bonificação de 5%. E agora nós vamos ver a proposta da administração, com data de sexta-feira, 15/3, para uma Assembleia Geral. Nessa Assembleia, eles vão deliberar inúmeras situações, sendo que uma delas, e a principal para nós, é essa, abre aspas, aumentar o capital social da companhia mediante a capitalização de parte do saldo da conta reserva de lucros existente em 31/12/2023, com a emissão de novas ações a serem bonificadas aos acionistas. Agora, ponto importante, na proporção de uma nova ação para cada 5 ações da mesma espécie titularizada pelo acionista, ou seja, é uma bonificação de 20%. É muito considerável. Para cada 10 ações, o investidor ganhará 2 ações. Para cada 100 ações, o investidor ganhará 20 ações. E para cada 1.000 ações que o investidor tenha da companhia, ele ganhará 200 novas ações.
ou seja, em um dia você tem 1.000 ações, a partir da data X você passa a deter 1.200 ações. É uma proposta de um aumento de capital de mais de 4 bilhões de reais, todas elas a serem distribuídas gratuitamente aos acionistas, com custo unitário por ação de R$ 11,54. Esse custo altera o seu custo médio de aquisição, mas é um processo muito rápido, facinho de se entender, de se realizar a fins de imposto de renda. E eu nem vou me alongar muito nessa conversa, porque eu já fiz um vídeo sobre isso, quando eu falei de bonificações, e trouxe inclusive os comentários, eu não diria lamentáveis, porque lamentável é quem espalha a desinformação. Mas infelizmente nós temos novos CPFs que compram esse tipo de ideia e falam que baixa o custo de aquisição e que a partir de R$ 20.000 de venda no mês você vai pagar mais imposto de renda, de que a base acionária aumenta. Vamos lá, a partir do momento que você ainda pensa assim, você está no caminho errado. Se você está pensando nisso, você ainda está pensando em vender a ação, em deixar de ser sócio, ou seja, você não quer ser sócio, está tudo errado. E se você está olhando para a base acionária, você está olhando apenas para dividendos, e o dividendo ele é apenas um item dos 5 que compõem retorno total ao acionista. Bonificação é um dos itens, e essa é a única coisa que você tem que observar: retorno total ao acionista. Bonificações essas que são para GGBR4, igual 4, que é aquela que eu sou sócio, e já vou explicar o porquê da preferência. Nós não temos anúncio de bonificações há um bom tempo, e eu peguei o histórico de GGBR4 apenas para ilustrar um dos 5 pontos principais do retorno total ao acionista. Aqui estão todas as bonificações, são poucas por sinal. Nós temos a Itaúsa, que faz bonificação ano após ano, e quando você pega o retorno histórico da Itaúsa, ele é excelente. E eu não vou me ater a essas bonificações de 100%, eu vou me ater às de 50%, a gente vai falar do ano de 2006. Lá em 2006, a companhia tinha um preço de 16, 15, 13, vamos pegar R$15 para facilitar para a gente. E esse investidor, no mesmo exemplo que eu trouxe para vocês, ele tinha 1.000 ações da companhia e ele pagou R$15, portanto ele investiu R$15.000 na companhia. E aí lá atrás, em 2006, no número bem menor, eu garanto para vocês, existiam alguns experts em dividendos que falavam que a base acionária aumenta, que eles vão pagar um imposto de renda maior, e ele também tem a desculpa seletiva de que na data X o valor é corrigido, só que é tão seletiva porque os dividendos também corrigem o valor da ação, só que ele não usa essa mentalidade, ele não utiliza esse mindset. Existiam os mesmos questionamentos. E aí lá em 2006 ele recebeu 50% de graça. Aumentou base acionária, dividendo diminuiu, corrigiu a ação, mas ele recebeu 50%. Uma posição inicial de 1.000 ações teve um custo de 15.000. Hoje a companhia é cotada a R$ 21,50. Hoje esse investidor tem um patrimônio de 21.500. Ok? Porém, aquele investidor que foi bonificado em mais 50%, que a empresa lhe deu de graça, ele do dia para a noite, ao invés de 1.000 ações, ele passou a ter 1.500 ações. E aqui eu vou desconsiderar novos dividendos sobre essa posição ao longo de quase 20 anos, novas bonificações sobre essa posição ao longo de quase 20 anos, novos juros sobre capital próprio e novas recompras de ações pela companhia. Eu vou considerar apenas patrimônio inicial, quando a gente pega os 1.500 de agora, o acionista bonificado e inteligente, multiplica pela cotação atual, 18 anos depois, esse investidor ele tem um patrimônio de R$ 32.250. Frente aos R$ 21.000 antes da bonificação, é uma diferença absurda. Obviamente, é uma diferença de 50%. Então, não para vocês agora, mas para alguns influenciadores, sair replicando informações erradas, sem base matemática alguma, sem base de experiência alguma, quando você tem um viés muito de curto prazo, quando você não enxerga ou não viveu uma perspectiva de 20 anos de mercado, não é só leviano, como é perigoso. Sejam mais críticos, não repliquem o que vocês ouvem de maneira séria.
cega e sem contestação, contestem. Não repliquem por aí que CBA, como eu fiz no último vídeo, é uma excelente empresa porque ela paga dividendos. Foi lhe dado, mas ao mesmo tempo foi tirado. Não me perguntem qual é o horizonte de tempo desse retorno total ao acionista que eu mostro, sendo que as informações estão na tela. Isso é preguiça de pensar, eu não respondo nem membros. Vocês precisam ser mais críticos. E não saiam replicando por aí que bonificações são ruins, sendo que a matemática do retorno, ela mostra o contrário. Não interessa a base acionária e dividendo, esqueçam dividendo. O que interessa é retorno total ao acionista. E um acionista que possuía 1.000 ações contra um acionista que possui 1.500 ações, depois de 20 anos, o que foi bonificado vai ter um patrimônio maior. Isso é matemática, isso é imutável. E Gerdau, que coberta por 15 casas ou 15 analistas, tem 8 recomendações para compra, 6 recomendações para neutra, e GGBR agora ganhou uma recomendação para venda, mediante ao último vídeo que a gente fez dela aqui no canal. Análise fundamentalista, lucros, lucros e mais lucros, tese essa de Peter Lynch, sempre lembrando que nas 6 categorias dele, nós falamos de uma empresa cíclica. E na análise fundamentalista, como a gente já falou do relatório trimestral operacional e financeiro, como nós já fizemos em outro vídeo a análise fundamentalista, nesse vídeo eu quero falar qual das duas eu sou sócio e o porquê disso. Primeiramente, os fundamentos vão mostrar o que a commodity vai mostrar, e vocês vão entender no gerenciamento de risco. A receita de ambas é crescente, a rentabilidade de ambas é baixa, derivado de baixas margens, tanto para GGBR quanto de Goal. Goal, a margem é menor ainda. A dívida das duas flutua de 0 a 1, é um ratio muito bom. E aí a gente entra no âmbito de remuneração. As empresas são similares em tudo ou quase tudo, até no finalmente, que é o que mais interessa e que o investidor tem que seguir, que é a commodity. Já vou explicar sobre isso. O que nos interessa é sempre o dividend yield histórico, jamais o yield atual. E GGBR4 tem um yield histórico de 4%, enquanto o Goal 4, aqui do lado esquerdo, tem um dividend yield histórico acima de 6%. Já é um yield muito mais considerável, muito mais atrativo. E aí nós entramos na última parte, que é o gerenciamento de risco. Gerenciamento de risco esse pessoal, individual e intransferível. Portanto, falamos da metalúrgica Gerdau e de GGBR4, buscamos pela Gerdau e a gente pode ver que ambas têm a mesma nota. Matéria principal desse vídeo, bonificação de GGBR4, empresas de commodities cíclicas, e ambas detêm nota 3. Ambas são consideradas boas empresas, sempre lembrando que notas 3, 4 e 5 são boas, ótimas, excelentes empresas respectivamente. O retorno de ambas é muito semelhante, seja para 5 anos, seja em 2024. E o porquê que ele é muito semelhante, e aqui vai por água, também mais uma tese para alguns, de que ela não é uma empresa comoditizada. Uma é metalúrgica, a outra com aço plano, siderurgia e afins. A grande realidade é que tudo é subproduto de minério de ferro. Minério de ferro em azul, Goal 4 em laranja, o minério cai, Goal cai. Minério sobe e lateraliza, Goal sobe e lateraliza. Vivemos um super ciclo de minério aqui, Goal 4 disparou aqui. Minério tem um ciclo de queda, Goal 4 lateraliza ou queda no período. E aí você junta isso ao retorno histórico das duas, em azul Ibovespa, em laranja GGBR e em azul Goal 4. O retorno histórico delas é praticamente idêntico. Nos últimos 5 anos, por exemplo, todo o movimento ele é extremamente igual. Portanto, para concluir, qual que é a linha de pensamento? Eu tenho cadeias de subproduto de minério de ferro. Eu poderia encontrar diferenciações nas empresas? Obviamente, cada uma tem sua linha de atividade. Eu consigo encontrar diferenciações em margens, em dívida, em rentabilidade, gestão direta e indireta, enfim, tem inúmeras formas de se fazer isso. Só que o grande ponto é, elas são ligadas à mesma commodity e elas são tão similares em quase tudo que o retorno é muito similar. O que eu já fiz há muitos anos? Selecionei a que me retorna o melhor provento, me tornei sócio e passei a estudar outras oportunidades.
Portanto, hoje falamos de GGBR4, uma excelente bonificação de 20%, é um valor considerável. E para finalizar, já reforçando, a única coisa que você investidor tem que enxergar é em manter as suas empresas e os seus bons ativos, enxergar essa bonificação de 20% que transforma uma posição de 1.000 ações em 1.200 ações lá na frente, em 2025, em 2030, em 2040, o que isso vai fazer com o seu portfólio. Esqueça o viés de curto prazo, esqueça a base acionária de amanhã e os dividendos que serão distribuídos amanhã. Nunca se esqueçam das 3 chaves do sucesso. Encontre excelentes empresas a preços atrativos, com uma excelente gestão e nunca mais as vendam. Tranque-as às 7 chaves. O Valor Investing foi e ainda é a melhor maneira do investidor individual e até mesmo pobre multiplicar o seu capital na Bolsa de Valores. Nos vemos no próximo vídeo e até lá.